No beisebol, sempre foi 3 strikes e você está fora. Na noite de 20 de agosto, a Ucrânia decidiu ir além disso. Ela lançou uma série de 4 ataques devastadores, com os 3 primeiros eliminando a Rússia, enquanto o quarto a deixou nocauteada. Por quê? Não foram ataques profundos comuns? A Ucrânia realizou ataques bem planejados que destruíram centros nervosos da Rússia em uma noite de investidas. Vamos primeiro para Rostov, que é um dos oblastes russos mais próximos da fronteira com a Ucrânia. Tem sido fundamental para a Rússia manter ataques de drones e mísseis contra cidades ucranianas durante toda a guerra. Só que na noite de 20 de agosto, não era uma fábrica de drones ou um campo de aviação que estava na mira da Ucrânia. Era o petróleo. E a Ucrânia acertou em cheio. A Euromaidan Press forneceu os detalhes básicos em um artigo de 21 de agosto, cobrindo todos os 4 ataques que vamos discutir neste vídeo. Em Rostov, afirma-se que drones ucranianos atacaram a refinaria de Novochakhtinsk, atravessando Pantsir e Defesa Tor. Essas defesas evidenciam o quanto a Rússia valoriza a refinaria atingida pela Ucrânia. Vladimir Putin não pode se dar ao luxo de ter mais nenhuma de suas refinarias fora de operação, e vamos explicar o motivo em um instante. Então ele fez tudo o que pôde para proteger a refinaria, localizada em Rostov. Não funcionou. O Kiev Independence afirmou que drones ucranianos provocaram incêndio na refinaria em seu relatório sobre o ataque. Fica a cerca de 10 quilômetros da fronteira entre Rússia e Ucrânia e a 190 quilômetros das linhas de frente da guerra da Ucrânia. Esse foi um ataque profundo e devastou a refinaria de Novochakhtinsk, com o que os moradores dizem ter sido um ataque que causou pelo menos 5 explosões nas proximidades da instalação. O Kiev Independent diz que não conseguiu verificar de forma independente esse primeiro ataque de 20 de agosto. Talvez nem precise. As imagens já compartilhadas nas redes sociais mostram evidências suficientes para confirmar o sucesso do ataque. Vídeos na conta X da Euromaidan Press mostram incêndios no complexo de Novochakhtinsk. Esse também não é um incêndio pequeno. Em todos os 3 vídeos compartilhados pela Euromaidan Press, vemos chamas iluminando o horizonte e fumaça subindo para o céu noturno. Sugere que a Ucrânia pode ter atingido um depósito de petróleo em ataque a Rostov. Se isso ocorreu, custará bem mais petróleo à Rússia. Isso retoma nosso comentário anterior sobre Putin não poder perder mais dessa substância valiosa. A Ucrânia já atacou as refinarias de petróleo da Rússia várias vezes durante a guerra na Ucrânia. Essas instalações são peças vitais na máquina militar russa. Refinarias convertem o petróleo bruto em produtos úteis, como combustíveis, lubrificantes e outros derivados essenciais para as tropas russas na linha de frente. A cadeia de suprimentos é clara. A Rússia extrai petróleo e envia às refinarias. Essas refinarias convertem o petróleo em gasolina, diesel e outros produtos que a Rússia precisa e enviam conforme necessário. Trens russos levam produtos de petróleo refinados à Ucrânia, geralmente usados em tanques e veículos blindados. A Ucrânia busca eliminar o intermediário na cadeia de suprimentos, tornando agosto um mês de grandes perdas de petróleo para a Rússia. Um dia antes do ataque ucraniano em Rostov, a Euromaidan Press noticiou uma ofensiva de drones de 3 semanas pela Ucrânia. Isso reduziu a capacidade de refino de petróleo da Rússia em 135%. Ataques em 3 semanas já afetaram cerca de 443 milhões de toneladas da capacidade anual de refino da Rússia. O ataque a Novochakhtinsk adiciona mais 5 milhões de toneladas de capacidade a esse número, o que significa que a Rússia provavelmente está mais próxima de perder 15% de sua capacidade de refino. Publicamos um relatório sobre o impacto dos ataques ucranianos às refinarias russas. Veja o vídeo para mais detalhes. Resumindo, menos produção de petróleo e enfraquece os soldados russos na Ucrânia. Você não pode dirigir um tanque ou veículo blindado sem combustível. Agora, as antigas unidades mecanizadas da Rússia são forçadas a atacar as defesas ucranianas sem blindagem. Você deve imaginar que isso é uma má ideia, causando mais baixas russas. Inclua um bônus que impeça a Rússia de vender derivados de petróleo a outros países, dificultando que Putin arrecade dinheiro para sua guerra. É fácil entender por que o petróleo russo virou alvo. O ataque em Rostov é só o mais recente de vários.
Isso mostra que as 3 semanas de pressão da Ucrânia sobre o petróleo russo foram só o início, sendo esse o primeiro ataque. Os russos da Batalhão de Assalto Tático já estavam apreensivos com o que o dia 20 de agosto ainda reservava para o segundo ataque. Vamos para uma base da diretoria principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, conhecida como Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, e a importante cidade portuária da Crimeia, Sebastopol. Mais uma vez, a Euromaidan Press fornece os detalhes básicos, afirmando que os drones da Ucrânia atingiram uma instalação conhecida como Unidade Militar número 9500-408 da Frota do Mar Negro. O canal Exilenova Plus no Telegram diz que membros do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa estão nessa instalação, explicando por que a base virou alvo ucraniano. O Kiev Post fornece mais informações, afirmando que a ousada incursão da Ucrânia envolveu o envio de entre 10 e 15 veículos aéreos não tripulados ou VANTs para atacar o complexo do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, segundo relatos da imprensa local. O mesmo veículo afirma que unidades de defesa aérea foram relatadas disparando nas proximidades do ataque e pelo menos 2 explosões fortes no solo ocorreram. Como de costume, a Rússia tentou minimizar o incidente. Mikhail Razvazaev, indicado pela Rússia para supervisionar a Crimeia ocupada, apenas confirmou isso. Sons altos foram ouvidos perto da base do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, e socorristas iam ao local. Ele não explicou os sons altos, mas também não era necessário. Por quê? Assim como em Rostov, imagens mostram a Ucrânia acertando seu alvo de novo, agora divulgadas pelo canal XLNOVA Plus no Telegram. Uma série de 3 vídeos confirma que houve um grande incêndio no solo ao redor, ou, mais provavelmente, na base do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa. Esses vídeos, que parecem ter sido todos gravados por moradores de Sebastopol, são semelhantes às imagens feitas da refinaria de petróleo de Rostov, no sentido de que mostram um incêndio de grandes proporções registrado à distância. Esses incêndios não são causados por drones ucranianos abatidos pelas defesas aéreas russas. Só ocorrem quando a Ucrânia atinge um grande alvo. A Euromaidan Press informa que o serviço de satélite da NASA, que monitora incêndios globais, confirmou um incêndio na base do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa. Agora, está claro por que a Ucrânia quer atingir o refino de petróleo russo. Já explicamos os motivos antes. Por que ela usaria drones de longo alcance para atacar a sede do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa? Parte da razão é a localização. Sebastopol fica na Crimeia, que a Rússia ocupa desde a anexação ilegal do território em 2014. Ao atingir alvos na Crimeia, a Ucrânia mostra a Putin que não aceita a situação. Essa anexação algum dia levará a Rússia a assumir formalmente o controle da península da Crimeia? A Ucrânia planeja recuperar a Crimeia usando seus drones. A base do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa é mais um dos muitos alvos na Crimeia que a Ucrânia destruiu com drones. Mas, mais especificamente em relação ao próprio Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, a Ucrânia ataca a base porque o Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa da Rússia é uma ameaça. Uma organização de espionagem, como o Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, gera caos na Ucrânia e no restante da Europa. A Security Distillery destacou em setembro de 2021 que o Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa comanda um dos grupos de hackers mais perigosos do mundo. Esses grupos costumam focar em alvos ocidentais, como no ataque SolarWinds, quando a Rússia invadiu redes do governo e empresas dos Estados Unidos da América. Mas para a Ucrânia, uma força de hackers poderosa pode causar sérios problemas para as armas modernas e frequentemente conectadas em rede que ela está usando para se defender da Rússia. Adicione sistemas governamentais e infraestrutura à equação, e os hackers do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa se tornam uma ameaça que precisa ser eliminada.
A Ucrânia não atingiu o alvo em Sebastopol, mas pode ter eliminado 1 ou 2 comandantes dos hackers. O estrategista destaca que o Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa é perigoso não só por invadir sistemas. Em novembro de 2024, ele escreveu: o chefe do Military Intelligence 5 alertou em outubro que agentes da Agência de Inteligência Militar da Rússia, o Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, realizaram ataques incendiários, sabotagens e outras ações perigosas com crescente imprudência. O Military Intelligence 6 disse que a inteligência russa ficou um pouco selvagem. O estrategista destaca que esse ataque não se limita à Ucrânia. Ataques incendiários na Polônia, Alemanha, República Tcheca e Bálticos foram ligados ao Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, assim como a interrupção no sistema ferroviário francês durante o primeiro dia das Olimpíadas de Paris. Esta é uma organização que usa subterfúgios e táticas sujas para conseguir o que Putin quer. As alegações de que ficou um pouco selvagem são preocupantes. Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, que não está mais preso às políticas que o limitavam no passado, é uma proposta assustadora. Então, a Ucrânia resolveu o problema do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, pelo menos em Sebastopol. A essa altura, os russos na batalhão de assalto tático estavam suando. 2 golpes seguidos, mais um em 20 de agosto, tornaria a noite péssima para a Rússia. Claro, a Ucrânia tinha outro ataque planejado. Agora vamos à base aérea de Yuzhny, na península de Quersones, que, segundo o New Voice of Ukraine, sofreu outro ataque de drones ucranianos que provocou incêndios. O portal menciona o grupo Crimean Wind, que relatou o ataque no Telegram. Por volta das 3h35, 2 fortes explosões ocorreram no aeródromo de Yuzhny, península de Quersones. Segundo o grupo, vários incêndios começaram depois no local. Desta vez, não há mais informações sobre o ataque. Há pouca informação sobre os ativos que a Rússia mantém na base aérea atacada pela Ucrânia em 20 de agosto. Provavelmente podemos supor com precisão que bombardeiros russos estão quase certamente na base. A Rússia usa essas aeronaves para atacar a Ucrânia com mísseis e bombas. Por isso a Ucrânia quer destruí-las. Bases aéreas normalmente abrigam helicópteros. Outra ameaça que a Ucrânia quer destruir. E guardam munição para suas aeronaves. Se a Ucrânia acertar qualquer desses alvos em Khersonív, já será um bom resultado. Mas não sabemos o que foi atingido. Só sabemos de explosões e outro incêndio. A Rússia nega qualquer anormalidade, segundo o canal Crimean Wind no Telegram. O governador Mikhail Kolobok Razvazaev escreveu às 05h01. O texto demorou para confirmar os sons altos que foram ouvidos na região da rua Voanek Stroiteli, no território da unidade militar com a frota do Mar Negro, junto com os serviços de resposta a emergências, Emercom, polícia, ambulância e o serviço de resgate de Sebastopol, realizando exercícios para treinar o combate a incêndios e lidar com emergências em condições similares às reais. Esses exercícios não são avisados antes por motivos óbvios. Nós quase poderíamos aceitar a desculpa de que os estrondos altos poderiam ser causados por algum tipo de exercício militar envolvendo a frota do Mar Negro, quase. Mas esses exercícios supostamente estavam sendo realizados durante as primeiras horas da manhã. O que não faz absolutamente nenhum sentido, a menos que você chegue à conclusão óbvia de que Razvazaev estava mentindo. E essa mentira foi revelada quase assim que saiu da boca do governador russo, como Crimeia. Wind diz que os satélites da empresa da NASA já detectaram evidências de incêndios poderosos na base aérea de Yuzhny. Que exercícios exigiam colocar fogo em uma base aérea, Sr. Razvazaev? Não responda! Já sabemos que você não consegue apresentar nenhuma explicação plausível. Esse é o 3º strike e o rebatedor russo se vira para ir embora. Mas a Ucrânia ainda não terminou. Ela pode ter eliminado a Rússia, mas já preparou uma bola rápida para dar o golpe final. E para encerrar uma série de ataques devastadores que destruíram o centro nervoso da Rússia, essa bola rápida foi lançada direto na cabeça da Rússia. Ou melhor, no Oblast de Voronezh. Vamos ao Euromaidan Press para mais detalhes. Ucrânia atingiu uma subestação de energia ferroviária no Oblast de Voronezh. A Rússia não pode negar o ocorrido, pois satélites da NASA já detectaram o incêndio.
E Excelenova Plus tem uma foto mostrando os danos que foram causados. Em vez de agir como se nada tivesse acontecido, como fez em Khersonas, a Rússia pelo menos admitiu que a Ucrânia enviou drones para a subestação de energia de Voronezh. A Rússia não confirmou se os drones atingiram um alvo direto. Segundo o governador de Voronezh, Alexandr Gusev, em declaração divulgada no Telegram pela Astra. As forças de defesa aérea no sul da região já detectaram e destruíram mais de 5 Vantes. Sem vítimas, segundo informações preliminares. Devido às quedas dos Vantes, uma instalação de energia foi danificada. Várias aldeias seguem sem eletricidade e trens de passageiros tiveram atrasos. Pelo menos Gusev não culpou os destroços dos drones desta vez. A Euromaidan Press informa que os atrasos citados por Gusev afetaram 19 trens e que o governador de Voronezh alerta sobre possíveis novos ataques. Por que atacar uma subestação de energia ferroviária? Porque o transporte ferroviário é fundamental para a logística russa. Se você lembra da cadeia de suprimento de petróleo citada antes, deve recordar que enviar óleo refinado às tropas na linha de frente era o terceiro passo. É o transporte ferroviário, em particular, porque esse é o método de transporte do qual a Rússia depende mais do que qualquer outro. O Instituto Real de Serviços Unidos destaca isso em um pequeno perfil das ferrovias russas, onde afirma, mais do que qualquer outro exército, as forças terrestres russas dependem da ampla rede ferroviária para transportar tropas e material durante treinamentos e para mobilizar e sustentar soldados em guerras. Mais que qualquer país, a Rússia depende das ferrovias para enviar cargas. Sem elas, não pode transportar nada, o que explica a importância do ataque em Voronezh. Destruir uma estação de energia paralisa uma ferrovia, mesmo que temporariamente. Atrasos assim impedem que combustível, equipamentos e reforços cheguem à linha de frente, favorecendo os defensores da Ucrânia. A Ucrânia percebeu isso e busca formas de destruir até os trens mais blindados da Rússia. Abordamos esse tema em um vídeo recente. Confira para saber mais sobre a dependência da Rússia pela ferrovia. Isso resultou em 4 ataques em uma noite e grandes danos à infraestrutura russa que apoia a invasão da Ucrânia por Putin. Tão importante quanto isso é que 20 de agosto exemplifica como a Ucrânia foca cada vez mais em ataques em profundidade. Esses ataques atingem a retaguarda da Rússia com o objetivo de enfraquecer suas forças na linha de frente. Em agosto, até o dia 15, a Ucrânia realizou 27 ataques de drones contra alvos na Rússia ou territórios ocupados. Segundo a British Broadcasting Corporation, já faz uma semana desde a divulgação dos números, e ao menos 4 ataques foram somados após 20 de agosto. No entanto, o ponto que está sendo destacado é que esse tipo de ataque faz parte de uma estratégia muito clara que a Ucrânia está seguindo. O pesquisador sênior do Conselho de Relações Exteriores, Charles Kupchin, explica os 2 objetivos dessa campanha de ataques. Um objetivo é atacar depósitos de petróleo e bases militares. Isso pode afetar o esforço de guerra da Rússia e reduzir a receita da economia de guerra russa, diz ele. O segundo objetivo é levar a guerra aos russos. Cada ataque bem-sucedido da Ucrânia, e até mesmo aqueles em que os drones ucranianos são abatidos do céu, serve como um lembrete constante para o russo comum de que seu presidente forçou o país a entrar em uma guerra que não traz nenhum benefício para eles. No geral, a estratégia da Ucrânia é aumentar os custos da guerra para a Rússia, esperando que esses custos crescentes ajudem a convencer Putin a parar sua agressão e concordar com um cessar-fogo duradouro. Kupchin acrescenta: certamente há muitos danos sendo causados. Ainda é cedo para saber o custo financeiro dos 4 ataques de 20 de agosto para a Rússia. A Rússia perdeu bilhões de dólares com ataques ucranianos no primeiro semestre de 2025. Foram 95 bilhões de dólares em danos indiretos por interrupções desses ataques, além de 13 bilhões em danos diretos. Segundo dados divulgados pelo comandante-em-chefe do exército ucraniano, Oleksandr Siersky, e reportados pelo Kiev Independent, também há o impacto sobre as tropas russas. Considere o que a Ucrânia atacou em 20 de agosto. Refinaria de petróleo em chamas reduz o envio de combustível aos soldados russos na linha de frente. Destruir um quartel-general do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa é um golpe contra as operações de hackers e sabotagem da Rússia.
o que significa que a Rússia não pode enfraquecer as forças da Ucrânia por trás das linhas de frente. Um ataque a uma base aérea pode reduzir o lançamento de mísseis e bombas contra a Ucrânia durante ofensivas russas. O fechamento de uma ferrovia após ataque à subestação de energia causa atrasos logísticos. Isso pode impedir um ataque russo ou forçá-lo sem o equipamento certo, enfraquecendo sua máquina de guerra. E se a Ucrânia mantiver o mesmo ritmo que vimos em 20 de agosto, com seus ataques em profundidade, não vai demorar muito para a Rússia estar fora do jogo. Há muito mais más notícias para a Rússia. Antes de a Ucrânia iniciar sua combinação de 4 ataques em 20 de agosto, ela já tinha mísseis russos em sua mira. O poder de ataque com mísseis da Rússia simplesmente entrou em colapso. Isso ocorreu devido a ataques profundos, sanções ocidentais e uma ousada ação com drones que destruiu 1/3 dos bombardeiros estratégicos da Rússia. Saiba mais em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os mais recentes ataques profundos e devastadores realizados pela Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.